fazer o papel de advogado do diabo geral com vocês três especialistas e imaginar o que muito do que possa estar indo na cabeça de quem está nos acompanhando nesse momento. Baseado um pouco na minha leitura dos vários argumentos que eu ouvi. Marilda, será que nós estamos indo para uma eleição na qual, no fundo, alguns dos limites fundamentais não conseguiram ser definidos, portanto também os limites? Não, eu não acho que os limites não estejam definidos. Eles estão definidos. O que a gente está vivendo é nada mais do que o mais do mesmo. Toda vez que a gente tem um conflito de um caso concreto e os limites são testados no processo eleitoral, a gente tem que rediscutir aqueles casos concretos para saber se a gente vai manter o que aconteceu na eleição de 18. A Constituição pensou nisso. Ela tem uma regra que é a regra da anualidade e que diz, a gente não muda a regra a menos de um ano das eleições. O tribunal precisa considerar que ele julga os casos na hora do processo eleitoral. Então, o que ele disse? Eu vou julgar para o processo eleitoral uniformemente. O que eu decidi para esse, vale para esse. E a gente só sabe que o tribunal vai decidir para aquele processo eleitoral quando o processo começa. O Tarcísio falou uma coisa que é relevante. Os juízes mudam. Então, é natural que a posição dos juízes também mude. William, 99,9% das posições não mudam. Mas a gente tem a impressão de que aquele 1%, que é 1% vagabundo, vale muito mais do que os outros 99%. Talvez a gente dê a visibilidade errada para isso. Esse ponto da propaganda é um ponto crítico. Ele muda muito mesmo. Os juízes têm posições diferentes, porque esse é um ponto crítico desde a Segunda Guerra Mundial. Você perguntou se a gente não consegue estabelecer regras de convivência para o processo eleitoral. Deus me livre. Nosso grande aprendizado do pós-guerra foi esse, aprender a ter regras de convivência que respeitem os limites dos direitos fundamentais. É aprender a conviver com a diferença. Não tem hora mais importante do que fazer isso no momento da eleição. Mas, infelizmente, a gente esqueceu que toda vitória é provisória.